Deus os abençoe. Gênesis capítulo 17, verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Vou falar um pouquinho sobre o nome mudado para receber o filho prometido. Correr aqui alguma coisa sobre o nome do irmão Brana, que foi profetizado antes. O parágrafo 266 do profeta do século XX. Muitos anos atrás, mesmo antes que esse homem fosse conhecido, se profetizou concernente a ele, chamando-o por seu nome. Se disse que antes da vinda do Senhor se levantaria um homem chamado William Branham, o qual seria conhecido por seu ministério na costa ocidental da América. Ainda que estranho, porém certo, seu ministério tem sido melhor recebido no Ocidente. E Deus tem concedido que poderosas maravilhas tenham sido feitas. Grupo de homens para revelar. Me perdoe que eu pulei uma página. Maravilhas tenham sido feitas neste lugar. Além do mais, ele mudou de Jeffersonville, Indiana, a um estado do oeste. Então já havia profecia que o ministério dele seria no oeste. E o nome dele, antes de ser conhecido, já era falado sobre o nome dele. Tudo isto é importante para todos nós que cremos na mensagem do profeta. Isto é realidade. Irmão Brana fala na mensagem Eventos Modernos São Esclarecidos por Profecia 250. Mas olha aqui, nós nunca tivemos um mensageiro em Sodoma antes, cujo nome terminasse em H-A-M até agora. Agora, irmão Brana sabia que existia o nome Bran antes dele. Ele estava falando de mensageiros, de gente usada para as eras, que não houve ninguém com a terminologia H-A-M até o dia dele. Ele diz, tivemos um Spurgeon, um Wesley, um Lutero e tudo mais, mas nunca um mensageiro internacional cujo nome terminasse em H-A-M antes, isso mesmo. Veja, Graham, 6 letras. Billy Graham, esse famoso evangelista, grande obra de Deus, o homem enviado de Deus, ele tem essa justificação tão apropriada e ele sacode a nação com isto, falando de Billy Graham. Então não havia nenhum com H-A-M que fosse usado internacionalmente. Se você começa a desfazer e que existia nomes brancos antes do irmão Branham, só para causar uma confusão, irmão Brana sabia disso, mas ele disse que não havia nenhum mensageiro internacional cujo nome terminasse com H-A-M. Por isso a mudança veio no nome dele. Nós sabemos que tinha que ter o nome mudado.
Isto é escriturístico, porque para o tempo final, sempre Deus faz estas coisas. No final lá do tempo de Abraão com Sodoma, ele fez isto. Ele teve um homem que ele mudou o nome dele, como nós lemos aqui. E é Abraão. Abraão é português, é no português. E no português não dá 7 letras. Por isso o irmão Brana diz que é Abraão no inglês. Abraão é 7 letras. Assim como o nome do irmão Brana foi mudado, o pai dele o mudou para que pudesse ter 7 letras. O pai nem sabia do que ia acontecer, mas ele fez toda aquela mudança porque era uma direção de Deus para um ministério que viria no final. Agora, guarde bem, Abraão teve que ser mudado para Abraão, Sarai teve que ser mudado para Sara, porque aí ia vir o filho. E o filho não podia vir antes desta mudança. Leia a Bíblia, capítulo 17, ele teve o nome mudado, e logo ele teve o capítulo 18, também para mostrar a visita de Deus a ele, mas ele já estava com o nome mudado, ele já não tinha o Ló ali perto dele mais. O nome dele tinha sido mudado. Eu não sei nem se Ló ficou sabendo disso, né? Que o tio dele tinha um novo nome. É muito difícil. Eles não conheciam isso. A circuncisão de Abraão foi dada já com 99 anos. Porque para receber o filho, a gente tem que ser circuncidado. A circuncisão na carne, no tempo de Abraão, aponta para a circuncisão do Espírito hoje, que é o batismo com o Espírito Santo, diz o profeta. Sem o batismo do Espírito Santo, você não pode receber o Filho. Agora, o batismo do Espírito Santo não é como os pentecostais falam e fazem, que é falando em línguas, que é com sinais, maravilhas. Nada disso. O batismo do Espírito Santo, no tempo de Abraão, se você vê a circuncisão, é que Abraão recebeu um novo nome e foi circuncidado. Isso mostra para o nosso tempo. No tempo do novo nome que Deus manifestou, e essa mudança do nome do irmão Brana, ainda que foi feito de criança, ela veio entrar em cena na terceira puxada. Você pode ver que Deus avisou, falou para o irmão Brana sobre o nome dele estar escrito sobre toda aquela montanha. Quantos picos tem a montanha? 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. 7. Parado na brecha, você lê do 138 ao 155, para você ver Deus falando com o seu profeta. Agora o nome estava mudado, pois já tinha até revelado os selos. Aquele novo nome veio exatamente para isto, para trazer à igreja uma mudança. Se não há uma mudança, você não pode ser raptado. Aquela mudança que teve Abraão, ele pôde receber o novo nome para depois receber o filho prometido. E nós aprendemos isso com o irmão Brana, porque nós temos que receber agora o novo nome, é dado exatamente aqui na terra, neste espaço de tempo, assim como o nome humano de Deus, que não era conhecido como Jesus, foi conhecido, mas era um nome humano. E o novo nome também vem de um nome humano, um novo nome. Por isso as pessoas tropeçam, porque eles pensam que é lá no céu. Não, a coisa é aqui na terra. A mudança de nome foi feita aqui na terra. Foi
Abraão teve o seu nome mudado, Sara teve. Estou falando desses que formam mais o tipo, para não prolongarmos muito. Eu tenho que ler aqui para vocês sobre os demais que tiveram nomes mudados. Mas a mudança do nome para Abraão foi exatamente para que o filho pudesse vir. E a igreja não pode receber o filho prometido, que é o rapto. Não pode, enquanto ela não tiver o novo nome. Pois Abraão teve que ter, Sara teve que ter. Aí veio Isaque, que está apontando para o nosso tempo, que Deus manifestou, mudou o nome também do seu profeta e manifestou esse nome. Porque pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhece o novo nome, diz o irmão Branda. Então, será revelado nos trovões, 283, 284 do primeiro selo, tradução da voz de Deus. Bom, meus irmãos, se isso não é suficiente, nada mais vai ser. Você deveria saber que precisa de ter o seu nome mudado aqui. O sétimo anjo, diz o profeta, a brecha 41, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Isto era no tempo da vinda do Filho do Homem. Guarde bem. Nós temos a sua vinda, que era do Filho do Homem, para poder nos ensinar, para estarmos preparados, para termos a mudança de nome, para a vinda do Filho prometido, que é o Senhor Jesus Cristo vindo buscar sua igreja nos ares. Mas ele não pode buscar uma igreja que não tem novo nome. Eu sei que vocês não têm aprendido assim, mas ele não vai buscar uma igreja que não mudou de nome. Uma igreja que não foi circuncidada, que é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é exatamente quando o novo nome é manifestado, você crê. Você sabe que você tem a evidência do batismo com o Espírito Santo, diz o profeta, que é crer na mensagem do dia. E é você crer nessa mensagem que veio trazer um novo nome para o arrebatamento. Até quando o irmão Brana pregou sobre as eras da igreja, você sabe que toda a luz que o irmão Brana teve, ele mostrou para nós. Mas ele falou também que iria manifestar esse novo nome. O 185, a era de Pérgamo, conhecida de todos nós, diz também aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedra branca. E você sabe que pedra branca é revelação. Uma pedra é revelação. O branco é pureza. Ele vai dar ao vencedor. Agora, houve vencedor da primeira era, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. Cada um deles foram vencedores nas suas eras. Mas aqui nós temos o vencedor na última era, porque ele vai revelar todas as eras. Foi isso que aconteceu. O irmão Brana diz ainda no 182, a era de Pérgamo, no meio do parágrafo, ele fala, mas em cada era, Deus começou a dar novamente a revelação que estava escondida. Neste último dia, segundo Apocalipse 10, 7, um profeta virá e revelará todos os mistérios e depois virá o Senhor. Então ele estava falando ainda, virá, um profeta virá. Agora, se você tem revelação, você sabe, ele mesmo que estava pregando que um profeta virá, era ele. Ele que era este profeta. E depois, então, viria o Senhor. Agora, se você tem a revelação da palavra, você verá aquele dia e hora que era o mistério, o segredo maior da Bíblia. Eu já preguei esses dias que o mistério é exatamente a vinda do Senhor no entremeio, como Filho do Homem, cumprindo Mateus 24, 36 em diante. Mas vamos prosseguir aqui. Ele diz também
que vai dar ao vencedor uma pedra branca, e entre aspas, não sobre a pedra, um novo nome. Naquela pedra tem um novo nome, que somente o dono conhece. Você sabe que o irmão Branham, ele chegou ao ponto, com uma alavanca, diz uma mensagem, abrir a copa da pirâmide e revelar o que estava dentro daquela pirâmide, que era uma pedra branca. Foi dada ao vencedor. E o sétimo anjo era o único que podia fazer isto. E ele diz que o Espírito Santo revelou aquelas coisas. E ele veio e pregou no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Meu irmão, se isso não revela, nada mais revela. A gente é da família de Jesus, não é? É uma familiar, é uma ideia familiar. Como que você chama? Cristão. Não é questão de mudar o meu nome de Osmar para outro nome. Não, é simplesmente ter um novo nome. Você é cristão e logo você terá um novo nome. Guarde bem, o novo nome é uma ideia familiar. Ele está falando que o novo nome é uma ideia familiar, não é no céu, família é aqui na terra. Você tem que formar esta família exatamente aqui. E por isso ele disse, Branham não é uma denominação, Branham é uma família. Isso é com H-M. Branham é uma família. E nela você não entra, nasce. Então, o novo nome é uma ideia familiar. É que eu me chamo cristão, tenho o nome de cristão, mas quando veio a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, que ninguém nunca soube, o próprio Jesus disse que o filho não sabia. Nunca soube, porque não era para ser revelado nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nos dias de Pedro, nos dias de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostais. Não, era para ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Esta ideia familiar. Então tivemos que ter uma família nesse tempo final. Além de cristão, eu sou um bramita, certo? E não somente eu, mas todos aqueles que crê na revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. A ideia familiar está aqui. Quando você vê esta revelação, se você não viu esta revelação, não viu a terceira etapa. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Agora, meu irmão, isto foi dito pelo irmão Branham e ficou aí na mensagem, sem nós saber, até o ano 2000 para cá. Agora nós sabemos, do ano 2000 para cá, nós sabemos. Mas estava em mistério, a terceira puxada. Ninguém sabia. Mas aí depois já foi claro. Por quê? A noiva tem que profetizar outra vez. Não somente a profecia do sétimo anjo, mas vem profetize outra vez. E se eu falar para você que é o lado espiritual, Branham, que é Deus, aí você arrepia, né? Profetizando em nós outra vez. Profetizando em mim, nos pastores, outra vez. Eu não estou falando do homem que morreu, eu estou falando do Branham, novo nome. Esse Deus eterno, que Branham é um sinal eterno. E se você aprende isto, saiba que Deus está profetizando outra vez, através de mim, através dos demais pastores, através da noiva deste dia final, porque ela é profeta, ela tem o assim, diz o Senhor. 57, 56, 57.
da era de Pérgamo, nós temos aqui. Mas presta atenção, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar, é uma ideia de família. Eu chamo Bram, certo? Abrão foi mudado para Abraão. Estou lendo aqui a mensagem agora, 185, a era de Pérgamo. Abrão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro, Saulo para Paulo. Estes nomes ou efetuaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Houve uma mudança, então Deus mudou o nome deles. Há uma mudança de tempo. Deus mudou o nome deles. Deus mudou o nome de Pedro, certo? Porque ele mudou de Simão para Pedro. Porque era tempo de uma mudança. Jesus estava na terra. Olha, Deus vem e traz a mudança do nome de Paulo. Saulo para Paulo. Era uma mudança. Era Deus iniciando através de Paulo e não através de Saulo a era gentia. É isso que você precisa ver. Através de Paulo, porque ele foi um apóstolo e profeta aos gentios, diz o próprio Paulo. E aí Deus teve que mudar o nome dele de Saulo, porque não dava certo. Dava certo para um rei, diz o profeta, que era Saul. Mas para um profeta não dava certo esse nome, Saulo. Então Deus mudou ele para Paulo. Então mudou o nome por causa de uma mudança, a mudança de tempo. E aqui nós temos a mesma coisa no tempo do irmão Branham. Por que veio este nome? Porque o pai dele registrou ele e pôs um H no nome dele e não no nome dos outros. Foi no nome dele que foi posto o H. Isso é o que o próprio irmão Branham mostra na mensagem, é que o profeta do século XX revela isso. O irmão Branham sabia muito bem, quando o irmão Liveio estava escrevendo o profeta do século XX, que foi mandado, citado pelo próprio irmão Branham, certo? Agora, a gente precisa ver, que muita coisa aqui do profeta do século XX, você vai ver irmão Branham mostrando essas coisas, sabendo que tinha um escritor, o irmão Liveio, que estava escrevendo. A pessoa precisa agora ver a revelação de tudo isto, destas coisas misteriosas que foram reveladas até a ideia familiar. E foi mudando o nome. Foi somente, guarde bem isso aqui agora, diz o profeta, foi somente depois que Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor. Depois que tiveram o nome mudado, que eles foram feitos realmente prontos. Isso mostra, irmãos, que a igreja, que é tipificada em Abraão e Sara, ela não está pronta enquanto Deus não mudar o nome dela. Ela precisa de ter o nome mudado. Os pastores, eles é quem tem essa luz, esta revelação, como Abraão teve, para poder ter o nome mudado. Porque o do profeta foi mudado, literalmente. Mas o nosso aqui é uma mudança espiritual. A igreja precisa aprender isso. E, vou repetir, foi somente depois que Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor, que eles foram feitos realmente prontos para receber o filho prometido. Isso está mostrando que a igreja não está pronta sem o novo nome, porque ela não estará pronta sem o batismo do Espírito Santo, sem a circuncisão. E a circuncisão vem no novo nome. Recebe o novo nome, é circuncidado. Leia Gênesis 17 para você ver.
Depois que Abraão e Sara foram abençoados por Deus com um novo nome, então Abraão, porque a circuncisão é feita no homem. Ah, pastores, se nós percebêssemos que a circuncisão espiritual é feita em nós, a igreja recebe por nossa causa, porque nós fomos circuncidados. E esta igreja, esse ministério que nós temos é o ministério da circuncisão, isto é, circuncisão espiritual. Deus fez isso em nós. Fomos circuncidados através do novo nome, o batismo com o Espírito Santo está aqui revelado no novo nome. Foi somente depois que Abraão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor, que eles foram feitos realmente prontos para receber o filho prometido, que é o rapto agora. Olha, no tempo do irmão Brana vinha a mudança de nome, mas agora no nosso tempo é o rapto. E você deveria ter esta luz, mas se o pastor não tem, a igreja também não tem, porque vai ser um Abrão e uma Sarai. Aquele que tem a revelação do novo nome é o Abraão, que é o Bran. Tem a revelação do novo nome. É a Sara, que é a igreja, que está sendo ministrada por Abraão. E quem ministrou a Abraão? Elohim. E quem era Elohim? Elohim era Deus em Brana. Aquilo que era Elohim, Deus em carne. Ele é. Olha como isso é grande. Abraão restaurado, 157. Ele é Jeová na minha carne. Por que você não crê na realidade? Deus veio e falou com Abraão. Tem um nome mudado. Brana pregou estas coisas para nós. Está aqui, ó. Foi ele quem pregou. Somente depois que Abraão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor, é que eles foram feitos realmente prontos. Volta a bater nessa tecla, a igreja não está pronta. Se ela não recebe o novo nome, ela não está pronta porque ela não recebe o batismo do Espírito Santo, a circuncisão. E ela carece desta circuncisão, do corte da carne excedente. Os pastores precisam serem circuncidados espiritualmente, cortar a carne excedente, tudo que é excedente. Aí tornamos cada um de nós pastores normais, que tem a palavra, que tem a revelação, que tem a circuncisão, que tem o batismo do Espírito Santo. Aí podemos pregar para a nossa igreja que está atrás de nós. Não é assim que estava Sara atrás de Abraão? Então assim a igreja está atrás do pastor, porque o pastor está atrás do profeta, e o profeta está atrás de Deus. Você tem que ver Deus, profeta, pastor e igreja. Aí que você depois vai notar quem é do quíntuplo. Tem pastor que não é do quíntuplo. Eles não foram batizados com o Espírito Santo. Eles não receberam o novo nome. Eles não tiveram nem a luz do novo nome, que foi dado através do nosso profeta. Eles não tiveram. Então não pode pregar, a igreja não pode saber nada disso também. Vou repetir. Foi somente depois que Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor, que eles foram feitos realmente prontos para receber o Filho prometido. Nós, a igreja revelada, um novo nome, batizada com o Espírito Santo, com a circuncisão, estamos aqui aguardando o Filho prometido. E o pensamento é, quando é que virá o Filho prometido? Olha para você ver,
Escuta, no tempo do irmão Branham era o filho do homem no entremeio. Estou falando de rapto agora, que depois do irmão Branham vem um novo nome, porque é através dos selos que você fica sabendo dos trovões. Ele diz que foi revelado, os trovões foram revelados nos 7 selos. E agora você tem esses trovões revelados, você sabe qual é o novo nome. E agora estamos à expectativa do arrebatamento. Ouvi, mas agora vejo 113. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo. O Filho do Homem foi revelado, era Deus revelado no profeta, para um grupo, a semente real de Abraão. Esse é o grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Aí irmão Branham diz, recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. Você tem que ficar com a promessa do tempo de Branham. Abraão, quer dizer, os pastores ficam com a mensagem dos dias de Branham. Quem te diz que hoje temos uma mensagem diferente de Branham? Não, está sendo trazido a claro para nós a mensagem de Branham, que foi esquecido na história desses anos depois da revelação dos selos. Abraão e os outros não receberam. Não tem mais ninguém. O filho prometido que eles estavam esperando, que nós estamos esperando, foi trazido imediatamente após aquilo. Ele é o filho prometido que Abraão e Sara estavam esperando, foi trazido depois que eles tiveram nomes mudados. Abraão foi circuncidado, Deus visitou eles. Aí a Sara ficou grávida. A igreja fica grávida com a mensagem da terceira puxada. Ela pode ficar grávida com a primeira e segunda, não vai gerar. O filho prometido não vai vir para ela. O filho prometido só vem para a igreja, que tem agora esta geração dentro de si. O novo nome, a revelação, o batismo com o Espírito Santo. E a igreja está esperando pelo Filho prometido. É o que nós estamos esperando. O Filho prometido. Escuta aqui. Ele virá bem após os dias deste ministério. Foi tão claro, irmão Branham está dizendo, ele virá depois deste ministério que vocês estão ouvindo eu pregar, depois da abertura dos selos, depois da revelação. Não vão ficar aí pulando e gritando sem saber nada, porque não conhece o novo nome. Era revelado nos trovões e foi revelado nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e resposta 4:74 e outras mensagens, você sabe disso. Ele virá bem após os dias deste ministério. Escuta, ele será revelado dos céus. Já não é o Filho do Homem mais. Ele será revelado dos céus. Esse é o Filho prometido. No tempo do irmão Branham, era o Filho do Homem revelado na terra, cumprindo Mateus 24, 36 em diante e outras escrituras. São Lucas 17, 26 a 30. Ele estava cumprindo. Mas agora, nesse tempo que você já tem um novo nome, recebeu um novo nome, agora nós pastores, volto lá, temos que ser circuncidados, tem que cortar esta carne excedente, para que o Espírito Santo possa manifestar a mensagem completa, que prepara a igreja para o Filho prometido, que será revelado dos céus. Isto é, ele virá dos céus para cada um de nós. Olha, eu teria que completar o parágrafo para vocês verem esta realidade. No caso de Jacó, ele teve de vencer e depois foi chamado um príncipe. No caso de Simão e Saulo,
quando eles tinham recebido o Senhor, sua mudança veio. E hoje, cada um de nós, crentes verdadeiros, tem tido uma mudança de nome. Escuta! Não é que eu chamo José, vou chamar outro nome. Não é que eu chamo Osmar, vou chamar outro nome. Ele diz, nós tivemos uma mudança de nome. Nós somos cristãos. É um nome comum a todos nós. Mas, um dia, teremos outra mudança. Nós receberemos com toda certeza um novo nome. Agora você tem que saber que isto tinha que acontecer nos selos. O irmão Branham está pregando aqui as eras ainda. 60, 61, tinha que chegar nos selos. Em 63, para ele poder mostrar esta mudança. Mas um dia teremos outra mudança. Nós receberemos com toda certeza um novo nome. Porque pode muito bem ser que este nome seja o nosso verdadeiro nome original, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Sobre as eras, ele diz, ele conhece o nome, porém nós não o conhecemos. Um dia, segundo o seu beneplácito, nós conheceremos também. E aí você vai ver na revelação dos selos, dos trovões, que tem um novo nome. Irmão Branham tinha que ter dito diferente. A semente não herdará com a palha, 18 e 19, ele teria que ter dito diferente. Ele deveria ter dito, Cristo não é uma denominação. Mas ele tinha que falar da família, porque o novo nome é uma ideia familiar, e ele deixou isso para nós, uma ideia familiar. Branham não é uma denominação, Branham é uma família. Esta é a ideia familiar de você ser chamado um bramita. Não importa o que os outros falam, as blasfêmias que lançam sobre o nome deste homem, porque Deus teve que usar o natural para trazer o espiritual para nós. Assim ele teve que vir como filho do homem aqui na terra, num homem natural, para trazer uma revelação, para ele vir espiritualmente nos ares. Ele vem, é a vinda dos céus, ele vem buscar a sua igreja, isto é arrebatamento. Mas ninguém vai se não foi preparado por ele quando ele veio para poder pregar a mensagem nos dias do Filho do Homem, no entremeio, Mateus 24, 36 em diante, São Lucas 17, 26 a 30 e outras escrituras. Como vamos subir se não temos novo nome? O irmão Branham está dizendo que Abraão e Sara não estavam prontos, porque não tinham recebido o novo nome. Mas depois que receberam o novo nome, aí ficaram prontos. No tempo do irmão Branham, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Irmão Branham não podia dizer, vocês têm que entender isso. Eu estou falando uma coisa, você diz assim, você quer saber mais do que o William Branham? Eu não quero saber, eu não sei nada. Eu só sei que o novo nome, irmão Branham não podia falar, estava relacionado com o nome dele, ele não podia falar. A terceira puxada, ele não falou para ninguém, mas ele pregou. O novo nome, ele não disse para ninguém, mas ele diz assim, irmão Lee, você sabe o que significa branco? Perfeito, perfeição. Oh, para mim foi claro. Eu prego o novo nome desde 1995. Eu prego o novo nome, certo? E eu fui receber essa mensagem bem depois. Do irmão Liveio, uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Branham significa perfeito, perfeição. Irmão Branham não podia dizer que é o novo nome, ele já estava falando até muito. Ele nunca falou. Ele deixou essa pista para que a igreja, o João Abraão, o pastor circuncidado, possa ver isto e pregar esta palavra. Pai, só o Senhor pode completar no coração de cada eleito esta realidade. Eu não posso fazer mais nada do que ensinar-lhes isto que está escrito. Agora o Senhor é que pode tomar essas palavras e mostrar para eles que era um gentio,
que receberia o seu nome. E o Senhor não poderia nem dizer o meu novo nome, porque senão ficava revelado, e o Senhor disse para ele: não diga a ninguém. Um gentio levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Obrigado por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando os 7 selos se abrirão, foram bem poucos os que viram Cristo selos abrir. Só William Branham com amor tinham, assim diz o Senhor, para se difundir. Hoje não é uma exceção, são poucos que viram João a profetizar. Quando ele veio, deu mais luz, o novo nome de Jesus. Podemos aceitar seu novo nome, Branham, é o que a gente ama. Com 7 letras, Branham, que ele recebeu. HM tem o nome seu, só o eleito, aquele que venceu, tem o direito de hoje cantar Branham. E nesta mensagem de João, são poucos mesmo que verão, e sem medo logo eles se despertarão. Somente eles saberão esse segredo. A mensagem do Filho do Homem, e revelou um novo nome para o eleito. E somente ele que vai crer, somente ele vai saber este segredo. Seu novo nome, Branham, é o que a gente ama. Com 7 letras, Branham, que ele recebeu. HM tem o nome seu, só o eleito, aquele que venceu, tem o direito de hoje cantar Branham. Coisa boa, né, rapaz? Bom demais. Esta luz, esta revelação, ela é tremenda para cada filho de Deus. E isto fala no íntimo de cada um. Tanto o quanto fala o nome Jesus. Agora o novo nome também fala tremendamente, porque é o nome de Jesus. É o novo nome de Jesus. Isso é para quem crê, quem tem a luz do dia que vive. Amém. Temos aqui pedido de oração, temos que nós já te oramos, mas vamos falar seus nomes aqui. O Isaac pede oração para sua tia, para a tia da Joelma, que está com Covid, também para a sua patroa,
que está com Covid. Irmão Regis e a irmã Cláudia agradecem a Deus por mais um ano de vida do seu filho Regis Gabriel. Parabéns, Regis Gabriel. Deus te abençoe muitos anos de vida. Pastor Orlando de Belo Horizonte pede oração pela família. Irmã Lueci agradece a Deus pelo livramento que sua filha recebeu. Irmã Eleni de Belém, Pará, pede oração para sua filha Anne, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Anne. Deus te abençoe, muitos anos de vida para você. Agradecimento pelos aniversariantes. A irmã Eliane, esposa do irmão Dair de Benevides. Irmã Daniele, esposa do irmão Ronaldo de Benevides. Deus abençoe vocês, muitos anos de vida para vocês também. O irmão Tiago de Castanhal, Pará, oferece esse culto em ação de graças pelo aniversário da irmã Deusa, esposa do irmão Cosme de Castanhal. Oração pelo irmão Tiago, em Castanhal, está com infecção intestinal. Pastor Gedielso, assistindo o culto em Outeiro, Pará. Pastor Sinivó e família e os irmãos que congregam em Jundiapeba, conectados. Deus abençoe todos vocês. Pastor Mendes e família, conectados em casa. Irmão Dair e família também conectados. Deus abençoe todos vocês. Uma oração em geral para todas estas vidas. Pai Todo-Poderoso, nós colocamos as pessoas na sua presença e rogamos ao Senhor que afaste a doença, a dor, a infecção intestinal, qualquer mal que estiver no corpo de meus irmãos, qualquer doença, qualquer dor, seja desfeita. A Covid é desfeito pelo poder de Deus. Aquele dia no Calvário já venceu o Covid. Nós estamos agradecendo pela libertação destas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem dado a cada um até o presente momento. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, amanhã cedo tem reunião pela internet, né? Acho que tem do pastor Gedielso, pastor Mendes, de manhã. Então, quem pode assistir de manhã, vamos assistir. Eu não sei se lá do lado do pastor Mendes está podendo fazer já presencial. Falaram nada, não? Porque parece que anunciaram essa semana. Agora, o pastor Gedielso, Deus abençoe todos vocês, todos os pastores. Eu espero que os pastores tenham entendido a mensagem também nesta noite, que nós todos precisamos estar circuncidados, cortar essa carne de falatório excedente que existe, certo? De crenças diversas que existe, corta tudo fora, fica só com aquilo que é dado no dia pelo profeta de Deus, que já foi revelado a todos nós. Eu não sou dono da revelação, Deus é o dono da revelação. E Ele revelou ao profeta e hoje nós temos esta revelação, certo? Pensa bem, meu irmão, minha irmã, o mundo inteiro não tem a revelação que você tem, certo? Quero que você guarde isso, pastores que crê, defende e prega esta mensagem. O mundo inteiro não tem. Tem novo nome lá na Índia. Aquilo lá é batismo em nome de William Branham, é falso. Certo? Alguém mais pregou um novo nome em Porto Rico? É falso. Não tem batismo em nome de William Branham, que é verdadeiro. O irmão Branham mostrou que os 7 trovões é fé para o rapto. E o novo nome, a terceira puxada, está tudo dentro dos 7 trovões. Quando é revelado, então é fé para o arrebatamento. Então nós vamos prosseguir naquela fé viva da palavra, reconhecendo que não somente o irmão Branham comeu o livrinho, porque ninguém mais comeu. Você pode ver o mundo inteiro não comeu, só vocês que comeram. Que quando come o livrinho, fica sabendo do novo nome.
fica sabendo que o Cordeiro saiu do trono. E assim por diante. Tem muita coisa que você fica sabendo porque comeu o livrinho. E é o Espírito de Deus operando nesse tempo em nossas vidas para podermos mostrar para o mundo que nós comemos o livrinho e estamos profetizando outra vez. Falou, meus irmãos? Isto é, profetizar outra vez. Tem muitos hinos que tem que ser corrigido, né? Que está dizendo reprofetizar. A gente não acha nem esta palavra no dicionário, reprofetizar. Mas a Bíblia diz profetizando outra vez. Então o que se faz é profetizar outra vez. É o nosso dever. É o dever de cada pastor que prega esta mensagem. É o dever da igreja, da Sara, que recebe esta mensagem. Porque Deus em nosso profeta, que é Deus Elohim, em nosso profeta, manifestou o ministério do Filho do Homem na terra. E a gente crê em tudo isso. Vamos tomar parte nestas bênçãos, reconhecendo que Bran é perfeito, perfeição. Isto é, o novo nome de Jesus Cristo. Obrigado, meus irmãos. Se Deus quiser, amanhã à noite estaremos outra vez juntos, né? Se Deus quiser. Deus nos dê vida, saúde, paz, gozo e nos livre de todo mal, para que possamos estar juntos amanhã, 7 da noite, outra vez pregando esta mensagem que ajuda todo o povo. Boa noite. Boa noite vocês do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês por toda parte. Na Espanha, que tem nos ouvido. Irmão Roberto, né? E Deus abençoe na Inglaterra também, irmão Helder, acho que é Helder mesmo, e sua esposa e filhos, sejam abençoados. E os demais aí que estão em Moçambique, que estão em Luanda, Angola e que estão em São Tomé e Príncipe. Tem em Uíge também, né? Em Uíge, Deus abençoe. A mensagem vai alcançando os eleitos. E onde tiver um pastor que crê nesta mensagem, eles então manifestarão e eles ficarão com o seu ministério do jeito que eles têm, certo? Nenhum pastor tem que dar ministério para mim. O que eu tenho já não dou conta. Por favor, se vocês tiverem uma informação errada de que quando um pastor aceita, tem que dar um ministério para outro pastor próximo, não é correto isso. Cada pastor tem seu ministério local. Então, nenhum pastor que aceita, mesmo no Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, em qualquer lugar, ninguém tem que trazer o ministério para mim, não. O ministério é deles. O meu é esse daqui. Esse é o meu local que eu estou falando com você. Falou, meus irmãos? Boa noite.